A agência de risco Moody's afirma que maior demanda por alimentos beneficia a agropecuária na América Latina. Brasil eleva exportações de carne bovina no acumulado do ano. Panorama da colheita do milho nos principais estados produtores você confere no Agricultura BR. E todos os detalhes da Agroleite que acontece em Castro, no Paraná. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha o canal do Boi para todo o país. A Agricultura BR começa agora e você estava acompanhando agora destaques importantes da pecuária nacional, as grandes possibilidades de renda melhor, de ter melhor resultado na pecuária. Agora há pouco na agenda de leilões com a Juliana Casanato, e é mais ou menos sobre este assunto que eu começo agora o Agricultura BR, porque nós vamos falar sobre a arroba do boi agora no mês de agosto na entrevista do Agricultura BR. E a Agricultura BR traz em destaque algo que nós temos falado já há algumas semanas sobre a inclinação ou viés de alta que existe para a arroba do gado gordo com uma oferta menor por conta da entre-safra. Já tem algumas semanas que falamos também a respeito da intenção e agora a conclusão, se vai confinar ou não esse gado de segunda etapa, coisa que não está acontecendo. Nós temos dito que há uma inclinação de alta para a arroba do boi gordo. Para falar a respeito de como que vem se comportando a arroba durante esse mês de agosto, principalmente nessa primeira quinzena, eu recebo aqui em nossos estúdios a Eliamar Oliveira, ela que é analista técnica da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, conversa conosco um pouco a respeito deste tema. Eliamar, um prazer recebê-la aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. O boi gordo tem apresentado, né, uma recuperação, é natural para esse momento, né, questão aí do período do ano, que se tenha essa elevação. Como é que tem se comportado a arroba no estado? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Como nós divulgamos sempre no nosso informativo, o mês de agosto, de fato, vem com movimento de alta. Esse movimento de alta já é observado desde a segunda quinzena de julho e agora na primeira quinzena de agosto se intensificou. No curto prazo, é um cenário que deve se manter, né, de movimento de alta para o preço da arroba. Esse cenário, essa alta que a gente espera, né, ao longo até setembro, bem possivelmente, em função da entre-safra, ela terá um ímpeto maior ou menor a depender da demanda, né? Nós temos aí a oferta que está determinando preços menores, preços melhores, mas para esses preços serem quanto mais ou não, no caso, o consumo precisa também ser fortalecido. Hoje, quando vocês estão fazendo a pesquisa, fazendo os levantamentos, essa demanda hoje pela carne, ela tem tido picos e quando acontece? Isso, porque inicialmente nas previsões de início de 2018 era que teríamos uma demanda, um consumo mais consistente. Mas de fato nós temos observado mesmo que tem respondido a momentos como primeira quinzena de mês, onde tem recursos, né, salários, momentos festivos. Agora no segundo semestre, normalmente as empresas começam a fazer seus estoques para o final do ano. Então no segundo semestre também o preço da arroba deverá ser melhor, historicamente é melhor que o primeiro, né, em função da oferta menor e o consumo que ele vai tendendo a reagir, principalmente no final do ano. Eliamar, tem um fator que a gente sempre comenta aqui com os pecuaristas, com os nossos telespectadores, em relação ao valor da arroba, mas principalmente uma tensão muito forte com o seu custo de produção. Hoje, o pecuarista, que a federação está pesquisando, que está entrando em contato, ele está conseguindo fazer essa análise dentro da fazenda? Normalmente, o pecuarista, o invernista, ele tem olhado além do preço nominal da arroba, né? Porque é preciso, sim, como ele não determina preço, para ele ter a sua margem ou manter a sua margem, é preciso que ele acompanhe bem os custos. Então, assim, você tem aí animais de reposição que esse ano também estão com valores superiores ao ano passado. Tem o preço de um dos componentes, né, do insumo, que é o milho, também estão com preços maiores que o ano passado. Então, tudo isso é preciso ele gerenciar, já que ele não determina o preço da mercadoria dele, né? Ele gerenciando o custo, ele pode manter a sua margem positiva. Eliamar, para o produtor rural que está nos acompanhando, esse momento, né, principalmente agora nos últimos meses, custo do gado magro,
somado ao custo do grão mais alto, mais elevado, principalmente milho, pesou nas decisões da fazenda para o pecuarista? O que temos observado é que sim. O pecuarista, ele tem o que precisa confinar e tem o semi-confinamento. Em Mato Grosso do Sul, a produção é predominantemente a pasto, né? Então, neste momento, não tem alternativa, na verdade, né? Quando você tem a perda de pasto, você tem que complementar a alimentação do rebanho, porque você precisa depois fazer o seu caixa. Então, agora, nesse momento, ele não tem como não fazer. Então, acaba sendo sem opção, né? Aí é assim, quem já se antecipou, comprou o seu produto antecipadamente com preços menores, fez um melhor negócio. Tá certo, Eliamar. Vou fazer aquela pergunta para encerrar a entrevista, que complica o entrevistado, sempre assim. Eliamar, para vocês que estão fazendo esses levantamentos na Federação da Agricultura, vocês acreditam num cenário de novas altas, até porque a oferta vai ficando menor, até o final deste ano, principalmente até outubro, até novembro? Sim, o cenário demonstra que manterá o movimento de alta, pelo menos até setembro, seguramente, né? Agora, a gente só não pode dizer o quanto essa alta acontece, se extrapolaremos o preço de 2016, por exemplo, que a arroba já estava em 140, né, nesse segundo semestre. Não posso te dizer isso, mas a tendência é que tenhamos agora setembro, até outubro, os preços melhores, sim. Tá certo, Eliamar. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigada. Conte sempre conosco. Obrigado. Eu conversei com Eliamar Oliveira, analista técnica da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul. O assunto aqui foi a questão da arroba do boi gordo, elevações para os valores e principalmente como é que fica essa situação para os próximos meses. Foi o assunto da entrevista do Agricultura BR. Eu sigo falando ainda a respeito de pecuária, porque essa semana eu já trazia alguns destaques em torno das exportações brasileiras. É fato que o mês de julho teve uma ampliação, teve um volume muito mais alto de embarque de carne bovina in natura que aconteceu no último mês. Mas não foi só no último mês. Tem muita gente comentando que não tem tido, os embarques de carne bovina não têm tido bom volume. E o Agricultura BR mostra exatamente o contrário. Se nós considerarmos o acumulado do ano de 2018, o aumento no volume é expressivo sim, e o faturamento da indústria frigorífica melhor ainda. Esse é o ponto aqui que nós tratamos no Agricultura BR. Primeiro, ao contrário do que muitos estão dizendo, volume geral, acumulado de ano, é sim bastante satisfatório, é com alta. E o faturamento, com aquela colaboração que se tem também do dólar mais elevado, quando consideramos esses valores, trazemos para reais, olha, é uma explosão que se tem no faturamento da indústria frigorífica brasileira. Vamos ver como é que vem os dados aqui. A nossa equipe preparou aqui alguma coisa que vai acontecendo, de janeiro a julho. São quase 665 mil toneladas de carne bovina in natura que foram exportadas, 5,2% acima daquilo que acontecia no mesmo período do ano de 2017. Esse é o fator aqui que nós trazemos em relação aos dados que nós temos da Secretaria de Comércio Exterior. O câmbio é mais competitivo, isso é óbvio. Então, todo o produto que é exportado, nós falamos muito de soja diariamente, várias vezes por dia na Agricultura BR. Então, é evidente que é muito mais interessante nesse momento vender soja, vender milho para o cenário exterior e, claro, carnes também, e principalmente carne bovina, que é um produto com alto valor agregado. Vamos ver aqui os dados do Departamento de Agricultura norte-americano, também para a situação de carne bovina in natura. Você tem aqui a situação do mercado ser mais competitivo e, de acordo com os dados do Departamento de Agricultura norte-americano, o Brasil deve exportar 20% da sua produção de carne bovina esse ano, 1% a mais do que no ano de 2017. Nós trazemos aqui um cenário bem mais favorável para as exportações brasileiras de carne bovina brasileira. 20% a mais de acordo com o que vem acontecendo com o ano passado, é o que nós trazemos agora em destaque para o Agricultura BR em relação à carne bovina.
O Agricultura BR, no editorial de hoje, traz um relatório, um levantamento que é fundamental para se entender o que vai acontecer ou o que pode acontecer nos próximos 10 anos em relação à demanda por produtos desenvolvidos pela agropecuária e também à demanda geral e produção nos principais países. Nós vamos trazer um relatório agora que foi divulgado pela consultoria Moody's, a empresa de análise de risco, que traz também informações muito importantes sobre os principais cenários econômicos que existem no mundo. E de acordo com a Moody's, os próximos 10 anos é de um aumento bastante expressivo sobre a demanda para grãos, para carnes, para papel, falando aí de celulose, e outros fatores que estão diretamente ligados ao setor agropecuário. Mais do que isso, a Moody's pontua que a América Latina é a região que mais será beneficiada por essa demanda maior por alimentos principalmente. E o Brasil, entre todos eles, é o que tem a melhor expectativa de crescimento e também a maior possibilidade de aumentar. Mais importante do que isso, sem devastamento, sem desmatamento nenhum. Essa é a pontuação que a Moody's Internacional traz aqui, essa empresa de análise de risco. Eu vou mostrar o primeiro gráfico, ele traz fatores bem interessante. Você vê aqui a Moody's acreditando o seguinte, que o Brasil, a relação do Brasil com a maior demanda por alimentos no mundo. Para a Moody's, haverá um crescimento da produção no Brasil nos próximos quase 10 anos, até 2027, de 40%. O Brasil ele vai ser beneficiado por uma demanda mundial por grãos maior, um crescimento acelerado neste período de 10 anos, de acordo com a empresa de análise de risco. Em particular, deve ter esse benefício. O documento destaca que o Brasil e a Argentina possuem vastas áreas de terras cultiváveis, amplos reservatórios de água e clima favorável para a agricultura. O Brasil hoje tem 198 milhões de hectares dedicados à pastagem e 60 milhões de hectares que são dedicados à agricultura. E é sobre esse aspecto que o Agricultura BR agora traz essas informações. Sabe por quê? Porque a Moody's, ela mostra, e aí vem a nossa crítica aqui, A nossa crítica a quem critica a agropecuária brasileira. O Brasil, ele é extremamente competitivo, tem uma produtividade extremamente elevada. Esses 40% a mais de resultado de produção que nós temos, ou que é esperado pela Moody's nos próximos 10 anos, ele é fato e ele será resultado de uma produtividade maior. Essa produtividade maior vem nos investimentos de pesquisa, aplicação em pesquisa, principalmente das instituições privadas e também públicas do Brasil, que vem garantindo esses melhores resultados. Quando comparamos o Brasil e os seus dados com os demais países produtores, olha, é uma surra. O Brasil realmente tem resultados muito melhores. Você tem aqui comigo essa tela que mostra aqui, o Brasil tem 198 milhões de hectares dedicados à pastagem e 60 milhões de hectares para a agricultura, o que representa apenas cerca de 30% de todo o território do país. Quem está dizendo isso é a Moody's, a empresa de análise de risco, Moody's Investors Service, trazendo aqui uma situação que é muito clara em termos de competitividade do país. No Brasil, não há devastamento ou algum problema em relação ao ambiente ou ao meio ambiente causado aqui pela agricultura e pecuária. É sempre importante ressaltar isso. Quem está dizendo não é um órgão brasileiro, não é uma empresa que trabalha com agropecuária no Brasil, e sim uma das mais importantes empresas de análise de risco do mundo. Vamos comparar Brasil, Argentina e Estados Unidos? Olha só, falava aqui, Brasil, 30% apenas da sua área é ocupada com produção de grãos ou com pecuária, pastagem e agricultura. Veja como é que vem a comparativo com os outros países, porque ele chama muita atenção. Veja só o que temos nos Estados Unidos. 74% de toda a área norte-americana, de todo o seu território, é ocupado com a produção agrícola ou pecuária. Os Estados Unidos precisam de muito mais área para produzir. A Argentina, que é um país que tem uma certa competitividade em relação à ocupação, a respeito ao meio ambiente, 54%, mais da metade, é ocupado com agricultura e pecuária. Trazemos aqui o Brasil na comparação, já falei dos dados brasileiros, eu ressalto aqui que o Brasil tem essa competitividade bem alta, 198 milhões de hectares dedicados à pastagem e 60 milhões apenas para a produção agrícola. Um outro dado importante que
a Moody's traz é em relação ao que os outros países que são beneficiados pela essa situação que foi exposta aqui nos próximos 10 anos. Esses países são principalmente Brasil, Argentina e Paraguai. A América do Sul, dentro desse cenário, deve ter realmente resultados muito positivos em relação ao crescimento de demanda, que será sobre a agricultura e também sobre a pecuária. Quando falamos a respeito da produção de carnes no mundo todo e principalmente a demanda sobre carnes, nós falamos principalmente de China. A China tem uma expectativa de crescimento extremamente elevado e são empresas de origem brasileira que devem ter o melhor resultado com essa demanda maior por carnes no mundo. Quer ver? Olha só, trazemos aqui no Agricultura BR os dados que nós temos de crescimento na produção de alimentos. Primeiramente, você tem aqui Brasil, 41%. O Brasil vai crescer na produtividade e com isso a produção cresce também. China cresce 15%. E aqui nós destacamos os Estados Unidos, que deve crescer 10%. Esses são os países que mais crescem no mundo em torno daquilo que deve ter de crescimento na produção de alimentos. Aqui entre Estados Unidos e China tem a União Europeia. A União Europeia deve crescer 12%. Eu não coloquei ali no quadro, porque a União Europeia é um conjunto de países, então deixei China e Estados Unidos, que fica mais claro para o produtor rural em casa identificar essa situação. Você que é produtor, principalmente de bovinos, de frango e carne suína, entenda, crescimento deve ser grande mesmo, China deve garantir esse crescimento e essa demanda por carnes deve ficar cada vez maior. O dado que eu vou trazer agora, ele destoa em relação ao período analisado, porque eu estava falando até agora do que deve acontecer nos próximos 10 anos e agora quando eu falo de carnes, eu falo dos próximos 5 anos. É um espaço mais curto de tempo e com crescimento, expressivo. Veja só aqui que nós trazemos em relação a esse fator, o crescimento deve ser de 8% sobre o aumento no consumo de carnes na China. Eu estou falando da China. Apenas China deve ter um crescimento de 8%. Sabe o que isso representa? 6 milhões e 600 mil toneladas de carnes a mais sendo consumidas na China. Quem que vai faturar com isso? São empresas de origem brasileira. Veja só, as oportunidades são para a JBS, para a BRF, Marfrig e Minerva. Aqui a Moody's, ela usou os dados da OCDE, que é a Organização Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, usou esses números aqui e essa aqui é para os próximos 5 anos, portanto, até o ano de 2022. Essas informações, elas são importantes, elas são uma análise técnica muito importante da empresa de análise de risco Moody's, que mostra a competitividade do agronegócio, principalmente brasileiro. Você sabe o que pega na competitividade do agronegócio brasileiro? Sabe o que poderia tornar o Brasil muito mais competitivo e rico do que já é, tendo melhor distribuição de renda e tudo mais? É se nós tivéssemos uma infraestrutura logística mais preparada. Isso mudaria muito a situação. É o que nós vamos ver agora numa discussão que se teve na Câmara Setorial nesta semana, na reportagem de Catarina Martorelli. A Câmara tratou dos assuntos relacionados à logística e infraestrutura agro. Um dos focos foi as condições das ferrovias do país, que hoje transportam 80% de minério de ferro e 20% das demais cargas. Ou seja, ainda contribuem muito pouco para o agronegócio. Um levantamento da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga mostra que apenas 12 mil quilômetros da malha ferroviária estão em plena operação, mas outros 18 mil quilômetros estão subutilizados ou abandonados. Mas as críticas não param por aí, não. A grande crítica que nós fazemos ao modelo atual é que as atuais concessionárias não permitem que outras concessionárias ou outros operadores de transporte ferroviário possam passar por sua malha na forma de direito de passagem, que é uma forma de menor custo e de maior eficiência, porque a outra forma, que é o tráfego mútuo, ele precisa de você trocar o material rodante. Os contratos de concessão de ferrovias também foram discutidos durante o encontro. Segundo a Câmara, o ideal seria uma relicitação. Mas como isso não é possível agora, o grupo propôs mudanças durante a renovação que possam fazer o agro caminhar melhor. O que é possível? Por quê? Esses contratos vão vencer daqui a 10 anos, 12 anos.
como eles ainda vão vencer, você não pode tomar dessas empresas o contrato e relicitar. Você tem que esperar. O problema é que o Brasil não pode esperar. Nós estamos aí retendo o crescimento da produção de alguns estados em função de nós não termos logística adequada. Então nós precisamos fazer a renovação desses contratos, mas buscando na renovação correções dos problemas originais, ou seja, exigindo o direito de passagem, exigindo o tráfego mútuo, exigindo o OFF, que é o Operador Ferroviário Independente, e assim nós vamos conseguir mudar um pouco esse conceito. Após o encontro, o grupo sugeriu que na próxima reunião da Câmara Setorial de Infraestrutura e Logística, representantes da ANTT estejam presentes. Catarina Martorelli para o SBA. Obrigado, Catarina. Olha só, nesta semana começou um grande evento, um dos maiores eventos para a cadeia produtiva do leite do país. Eu estou falando da Agroleite, que acontece em Castro, no estado do Paraná, uma oportunidade que reúne as principais personalidades do setor, pesquisadores, empresas, gente que está avançando dentro da pecuária leiteira, e é por isso que nós vamos para lá agora, vamos conversar com a Sara Keshoff, que está no estado do Paraná, está em Castro. E Sara, é uma oportunidade única para produtor rural, né, que está aí presente, que pode ir a Castro, e quem não está, acompanha essas informações, destaques e avanços nas tecnologias aqui pelo Canal do Boi. É isso, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, muita tecnologia por aqui, muita inovação e muitos debates enriquecedores, como o que aconteceu na manhã de hoje com 3 ex-ministros da Agricultura, Francisco Turra, Roberto Rodrigues e também Alisson Paulinelli, falando sobre a produção agropecuária do ontem, de hoje e também do amanhã. O Francisco Turra, ex-ministro e atual presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, falou sobre diversos pontos aí, desafios da cadeia da pecuária, tanto da leiteira quanto também da pecuária de corte. E ele destacou, então, muitos desafios e muitas mudanças aí, trazendo algumas reflexões sobre mudanças de posicionamento, mas falando especificamente dos posicionamentos de nós, seres humanos, como imprensa e também como cidadãos. Lembrando aí do caso da carne fraca, onde diversas notícias ruins se espalharam a respeito da nossa pecuária, a nossa pecuária que é uma grande pujança. O Brasil é um grande exportador de carnes, é reconhecido por isso. E ele falou, inclusive, de algum posicionamento de um meio de imprensa, de uma imprensa lá da capital federal de Brasília, dizendo, publicando uma manchete, dizendo que o Brasil produz carne podre, que isso é muito ruim para o Brasil, que a gente não precisa disso, que a carne brasileira é comprovadamente uma carne de qualidade e a gente tem que ter um cuidado muito grande para não usar fatos isolados para a gente mesmo sair denegrindo a nossa própria imagem, que essa notícia ela foi inclusive replicada aí por outros países como México e Estados Unidos, então que a gente tem que ter um cuidado e um carinho muito grande por essa produção que a gente tem no Brasil, pela agropecuária brasileira que ajuda a sustentar aí o produto interno bruto brasileiro. Francisco Turra também falou sobre o desafio do Brasil, que em alguns anos deverá produzir mais de 40% dos alimentos consumidos no mundo. É muita coisa, então vem muitos outros desafios aí pela frente. O Brasil vem se mostrando bastante preparado para tudo isso. Alimento esse que vem do campo, que vem desse nosso interiorzão, como aqui de Castro, no Paraná, onde a gente está e onde acontece a 17ª edição da Agroleite. E claro que para a gente conseguir essa superprodução de alimentos, o que não pode faltar é a tecnologia, aqui falando especificamente do leite, é a genética animal, a genética, a inseminação artificial, que vem trazendo altos índices de produtividade, que vem inclusive aqui em Castro, transformando essa cidade na capital nacional do leite. Por isso quem está aqui comigo agora é o Nelson Zisdorf, sobrenome um pouquinho complicado que nem o meu, que é o diretor-presidente da Cemex, e ele vai falar então sobre como que a inseminação artificial e a genética vem contribuindo para esse crescimento aí na produção leiteira. Seja muito bem-vindo ao SBA. Muito obrigado, principalmente a todos que estão acompanhando nessa 17ª Agroleite, um evento espetacular. Quem está nos assistindo aí na sua casa, que tiver a oportunidade de vir conhecer a capital nacional do leite, toda essa tecnologia, como você bem colocou, a produtividade dessa região vale a pena, o benchmark aqui é muito positivo.
E aqui a gente está falando especificamente de genética animal de uma forma muito intensa, que é um trabalho que a Cemex vem trazendo há mais de 30 anos aqui no Brasil e que vem ajudando a conquistar esses altos índices de produtividade que aqui em Castro servem de exemplo para outras regiões produtoras, né, Nelson? Com certeza, nós que estamos constantemente, né, até a nossa estrutura aqui montada em Castro para atender toda essa demanda, nós chamamos a região do ABCW, das cooperativas, nós montamos um laboratório de fertilização in vitro para atender essa demanda, essa tecnologia que o pecuarista, o produtor de leite aqui exige. Nós estivemos hoje de manhã numa reunião na cooperativa, onde eu conversei com um produtor de leite com mais de 500 vacas, com uma média de 40 litros de leite de média. Então a gente vê que é muita tecnologia e como você bem colocou, se não tiver a reprodução, se não tiver a genética, você não tem esse ganho. Eu sempre coloco para os produtores, para as pessoas que a gente conversa, não adianta você ter o melhor galpão, o melhor trator ou a melhor sala de ordenha se você não tiver potencial genético no seu rebanho. Então entra a genética, entra o trabalho da nossa equipe, entra o trabalho da Cemex, realmente gerando resultado, entregando resultado, e o que a gente vê hoje aqui é muita qualidade, muita produtividade, até porque Castro hoje recebeu esse título de capital nacional do leite, devido a essa tecnologia e esse profissionalismo dos pecuaristas aqui da região. Nelson, como é que vocês avaliam esse momento do mercado de inseminação artificial no Brasil hoje? Bom, o mercado ano passado, 2017, nós fizemos parte da ASBIA, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que ela é regulamentada e ela organiza todas as informações de todas as empresas de inseminação artificial do Brasil. Então esses números são anuais. Em 2017 nós tivemos um decréscimo na inseminação do leite e um acréscimo muito expressivo no corte, né, devido à IATF, a tecnologia que todos já sabem. Nesse primeiro semestre, eu estive conversando ontem com o presidente da ASBIA e até um sentimento nosso como empresa, o mercado está muito aquecido. Nós até ficamos surpresos que com a greve dos caminhoneiros foram quase 10 dias de leite jogado fora, indústria parada, ou seja, foi uma lástima para o agronegócio. Porém, quando a gente olha os nossos números e conversa com as nossas demais empresas, o crescimento ele é muito, muito consistente. Até devido a essa necessidade. Quando a gente fala da inseminação artificial, que você me perguntou, o insumo, né, a genética, ela é muito importante. E quando a gente vê a tabela de formação de custos, ela não representa 2%. E ela o único insumo que deixa o residual nas gerações. Que você usa a ração para alimentar suas vacas, as vacas comem naquele dia, no outro dia você alimenta e aquilo ali vai através do esterco. A inseminação artificial não, você insemina o animal, além de gerar uma nova lactação, ela deixa uma bezerra que vai ser a futura reprodutora, a futura produtora na fazenda. E isso com 2% dentro da planilha. Então, quando a gente analisa o custo-benefício da inseminação artificial, ele é muito pequeno comparando com o resultado e o benefício que ele entrega para o produtor. E graças a tudo isso, esses altos índices de produtividade podem ser conquistados, né? E que Castro sirva de exemplo também para outras regiões, né? Como a gente falou. Não, com certeza. Castro hoje é um modelo, a gente recebe aqui criadores interessados, técnicos de todo o Brasil. Hoje de manhã, chegando aqui, tinha um grupo de Pernambuco, né, visitando, conhecendo, eu até perguntei, mas de Pernambuco, um clima totalmente adverso, eles colocaram, Nelson, a tecnologia aqui é tão grande, são tantas informações que a gente leva para o nosso dia a dia, que esses 2, 3 dias aqui servem para 2, 3 anos na nossa fazenda. Então, é muito legal você ver toda essa tecnologia, os investimentos das empresas, essa troca de informações, as informações trocadas pelos produtores. Então, é muito importante para nós também nesse evento, como celebração, nós fomos finalistas, né, novamente do Troféu Agroleite, tanto a Cemex como o técnico do ano, o Cláudio Aragon, diretor de leite. Então a gente está realmente numa semana muito positiva. Tivemos a semana das provas dos touros, onde a Cemex conseguiu colocar na base de 1.000 touros genotipados a nível internacional, nós tivemos 25% dos melhores touros. Então, resultado, hoje a Cemex é líder de vendas aqui nessa região do ABCW e esses índices que a gente vê de produção, de torneio leiteiro, de satisfação que você olha no rosto do produtor trazendo resultado, a Cemex sabe que está junto e faz parte da porteira para dentro. Maravilha, muito obrigada, Nelson, pela sua contribuição, sua participação aqui no SBA. Então é muita tecnologia, muita troca de informação. O produtor de leite que quiser se inteirar não pode ficar de fora desse grande evento. É o maior evento da cadeia leiteira do Brasil e segue até sábado aqui em Castro, no interior do Paraná, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, com entrada gratuita. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você, Fabiano.
Obrigado, Sara. Obrigado pela participação. Ela volta durante toda a programação aqui no canal do Boi, sempre trazendo os destaques da Agroleite 2018. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR eu falo sobre soja. Vamos falar um pouco a respeito dos relatórios apresentados nesta quinta-feira em torno das vendas e exportações semanais. Teve também relatório avulso mostrando demanda sobre soja americana. E olha, teve navio americano aportando na China com soja. Vou falar disso logo mais depois do intervalo. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp, no 679-9656-2266. E a partir de agora eu falo do preço no porto, falo de exportações, falo de vazio sanitário, todos os assuntos agora ligados à soja. Soja mantém o viés de alta nas negociações nos portos brasileiros. Vamos ver agora como é que vem os valores sendo negociados no Porto de Santos e também Porto de Paranaguá e como que ele tem se projetado. É o que você acompanha comigo agora, começando pelo Porto de Santos. É o maior embarcador de soja do país. No último dia 13, vinha R$ 88,00 a saca de 60 quilos. No dia 14, ele já subia para R$ 89,50 a saca. No dia 15, R$ 89,00, recuava um pouco, e nesse dia 16, nesta quinta-feira, volta a marca de R$ 89,50 por saca de 60 quilos. Vamos continuar trazendo o Porto, agora Porto de Paranaguá. Você vê comigo aqui o destaque da Granos Corretora. Você tem aqui a Granos mostrando que na última segunda-feira tinha um valor de R$ 88,00 a saca. Dia 14 subiu para R$ 89,50, ganhou de novo no dia 15. Nesta última quarta chega a R$ 90,00 e mantém os R$ 90,00 por saca de 60 quilos nesta quinta-feira, de acordo com a apuração da Granos Corretora. O mês de setembro é marcado pelo final do vazio sanitário em diversos estados produtores. No caso do Mato Grosso do Sul, ele encerra no próximo dia 15 de setembro e, para garantir que o vazio foi respeitado, a Agência de Defesa Vegetal e Animal do Mato Grosso do Sul visitou mais de 3.000 propriedades. É o que você confere agora na reportagem de Kylie Rodrigues. A chegada dos fiscais é inesperada. O produtor nunca sabe o dia nem o horário que eles visitarão a propriedade rural. Logo na chegada, eles se identificam ao responsável. Feitas as apresentações, seguem para a área da lavoura para ver de perto se na propriedade está sendo cumprida a lei, que no Mato Grosso do Sul é de número 3.333, de 2006. A ferrugem asiática é uma doença causada por um fungo. Esse fungo ele se chama Phacospora pachyrizi, tá? É uma doença que hoje é a maior preocupação dos produtores de soja do estado, tá? Esse fungo ele é um fungo biotrófico, tá? Ou seja, ele é um fungo que ele se alimenta de células vivas dos hospedeiros, ou seja, ele precisa de uma planta viva para estar se alimentando. Os produtores devem ficar atentos às infrações previstas na lei. A falta de cadastro, que esse cadastro ele é obrigatório para todos os produtores no estado de Mato Grosso do Sul. Esse cadastro ele é feito no site da Iagro, de 1º de setembro a 10 de janeiro, todos os anos. A falta de monitorar as lavouras para detectar o fungo, tá? Isso também acarreta uma infração, acarreta uma penalidade. Ele deixar de monitorar e também ele deixar de fazer o controle da doença, tá? Esse controle pode ser químico, pode ser biológico, mas ele tem que fazer. Mesmo durante a safra, como no período pós-colheita, que às vezes tem algumas plantas voluntárias, ele tem que controlar.
A ferrugem provoca desfolha precoce, vagens vazias, menor peso de grãos, queda de qualidade, além de sementes verdes. Na safra 2017-2018, foram registrados um total de 114 focos de ferrugem asiática no estado. É para combater este problema que o vazio existe. Este ano, a meta é fiscalizar mais de 3.000 propriedades. Todos os anos é feita uma programação pelo Núcleo de Grandes Culturas, né, determinando quais são as prioridades, né, as regiões que vão ser fiscalizadas, já que não é toda a área que a gente consegue cobrir nessa fiscalização, né, e a gente vai fazendo o planejamento ao longo dos 3 meses de vazio. Então é uma fiscalização que seria flagrante, né? A gente chega, olha a área, vê se tem o cadastro, né, confere com a lista do que foi feito no site da Iagro. E ali a gente já orienta e faz os procedimentos que tem que fazer com o produtor. No Mato Grosso do Sul, o vazio sanitário da soja existe há 12 anos. No período de 15 de junho a 15 de setembro, fica proibido cultivar ou mesmo manter plantas de soja em qualquer lugar da propriedade rural. Paulo é gerente agrícola desta fazenda, que cultiva soja. A área tem um total de 4.500 hectares. Nesta época de inverno, 2.000 hectares são destinados para o milho safrinha. O vazio sanitário na fazenda é tratado com seriedade. Essa ação de manejo da soja tiguera, por parte da empresa, é visto com muita seriedade, né? Então, nós responsáveis aqui pelo campo, juntamente com nossas equipes, tem uma preocupação muito grande de manter a área 100% limpa. Então, a fiscalização dentro do nosso processo é algo comum. As portas estão abertas para o Iagro vir e visitar as áreas juntamente com nós. E o trabalho é intenso para poder manter essa área limpa e preservar a nossa estrutura produtiva, né? Porque o vazio, a lei, ela veio para colocar regras e datas, né? Mas o fato de não ter soja tiguera no inverno é algo que protege nós, produtor de soja, por causa da ferrugem, né? Kylie Rodrigues para o SBA. A Agricultura BR vai mostrando esse preparativo e também como que foram fiscalizadas as propriedades por todo o país, onde se tem o cultivo da soja durante esse vazio sanitário. Vazio sanitário que, como eu disse, encerra na maior parte dos estados produtores em setembro, ou no dia 15, ou no final do mês. Vamos falar agora com a Juliana Rezende para saber quais serão as condições climáticas para o cultivo da soja a partir do próximo mês, quando acaba esse vazio sanitário. Há uma certa preocupação com ele, porque ele garante ou não uma produtividade melhor. Juliana, como é que fica essa previsão? Boa tarde. Olá, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a tendência ainda é de tempo um pouco mais seco até pelo menos a primeira quinzena do mês de setembro, justamente no período ainda grande parte dos estados ainda vão estar no período do vazio sanitário. A tendência ainda é de um período um pouco mais otimista, principalmente a partir da segunda quinzena do mês de setembro, quando as áreas de instabilidades vão conseguir avançar um pouco mais por grande parte da região central brasileira. Ou seja, as frentes frias vão conseguir avançar de forma mais frequente, trazendo bons episódios de chuva já a partir de meados do mês de setembro. Só que isso somente deve acontecer na segunda metade do mês, porque a tendência ainda é que o mês comece com um tempo mais seco em grande parte da região central brasileira. A partir de outubro, a expectativa ainda é de chuvas avançando por grande parte das áreas produtoras de soja, tanto do sudeste como também centro-oeste. Já voltamos a ter um padrão de chuva um pouco mais tropical, que é de chuvas mais concentradas e espalhadas por grande parte do centro e sul do Brasil. Só que ainda, durante a primeira quinzena do mês de outubro, essas chuvas em grande parte das áreas produtoras de soja pode ainda ser de forma bem irregular. Então, alguns períodos de tempo mais seco ainda podem intercalar com dias de chuva, especialmente no comecinho do mês de outubro. A tendência é que mais para a segunda quinzena as chuvas consigam se regularizar de forma mais significativa em áreas produtoras de soja e acabem trazendo também um cenário bem mais otimista para os produtores que já vão estar em fase de plantio das lavouras. Volto com você, Fabiano.
Obrigado, Juliana. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui no Agricultura BR sobre as questões climáticas e também sobre as regiões produtoras do país. Por aqui, vamos até o estado do Mato Grosso agora, porque por lá, essa preocupação com a armazenagem, tem muita armazenagem de grãos ainda no Mato Grosso a céu aberto, mesmo com os silobags que tem nas propriedades rurais. Essa é uma situação que precisa de muita discussão e principalmente soluções logísticas para se ter melhores resultados e conservação da produção mato-grossense. É o que você vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, realiza no dia 23 de agosto a primeira feira de negócios Armazena MT em Cuiabá. O evento será no buffet Leila Maluf, a partir das 13 horas e 30 minutos, com entrada gratuita. O objetivo principal da feira é fomentar a construção de armazéns no estado e apresentar formas de desburocratizar o processo. Para tanto, haverá 3 palestras com os temas viabilidade econômica, linhas de crédito e licenciamentos. Além disso, o evento contará com a presença de representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, de instituições financeiras como o Banco do Brasil, Sicredi e das empresas especializadas no setor. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Agricultura BR agora traz o cenário internacional da soja para você, porque como acontece tradicionalmente nas quintas-feiras, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de vendas de exportações, trazendo o que foi comercializado até a semana encerrada no último dia 8 de agosto. Em relação à soja da campanha 2017-2018, eu lembro que a campanha norte-americana, a safra norte-americana, começa no dia 1º de setembro. Então, ainda podem haver vendas de soja, algodão, milho e todas as outras culturas até o dia 1º de setembro. Se não forem entregues, elas normalmente passam para a próxima campanha. Então ainda há vendas em relação à soja norte-americana, uma soja que tem vendas bem abaixo quando comparado aos volumes que foram comercializados nas últimas campanhas. Para se ter uma ideia, quando comparamos as vendas da soja norte-americana atual, até o dia 8 de agosto, para a mesma semana do ano passado, a queda é de 68%. Se compararmos a média dos últimos 5 anos, o recuo é de 54%. Vamos ver esses dados agora. O volume é fraco para as vendas nessa campanha 17-18. Você vê que a semana é encerrada em 8 de agosto. A campanha, olha lá em cima, safra 17-18, volume de 133.400 toneladas, uma queda de 68% frente à campanha passada. Para a safra 2018-2019, os norte-americanos tiveram um volume um pouco mais expressivo até a semana encerrada em 8 de agosto. Foram 571.600 toneladas da safra nova dos Estados Unidos que está nos campos. Veja conosco como é que ficaram os dados. Você vê aqui 571.600 toneladas de soja que nós tivemos nos Estados Unidos de comercialização. Estados Unidos que estão tendo uma semana bastante complexa em torno daquilo que tem com a relação dos negócios na Bolsa de Chicago. Se na última sexta-feira, na apresentação do relatório de oferta e demanda mundial de grãos, mas principalmente os Estados Unidos, teve aquela queda extremamente forte de 4% sobre as posições negociadas em Chicago, segunda-feira teve uma recuperação de pouco mais de 1%, 1,5% na terça, ontem voltava a perder 1,5%. Você acompanha comigo como é que vem os negócios agora. Nós temos soja em Chicago, mercado ao vivo, e você tem aqui soja subindo, e subindo bem neste momento. Soja sobe 1,4% nas 4 posições de mais curto prazo. Setembro vem a $8,80 mais 2. Novembro, $8,91 por bushel. Janeiro já passa a ser negociado acima da marca de $9. Vem a $9,03 por bushel. E março de 2019 vem a $9,15 mais 2 por bushel. Você vê ali uma alta de 22 centes, mais ou menos. Você tem aí então 1,4%, 1,5% de alta neste momento para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. E eu sigo falando a respeito de soja norte-americana porque teve aquele levantamento também, aquele relatório que é apresentado sempre que algum exportador norte-americano faz uma venda avulsa. Hoje aconteceu isso, vendas para a campanha 18-19 com entrega no México. Vamos ver quanto é que ficou isso? Nós temos aqui os dados em relação a essa venda avulsa norte-americana de 154 mil
1.400 toneladas, campanha 18-19, destino México, de acordo aqui com o Departamento de Agricultura norte-americano. Esse volume aqui de 154.400 toneladas, ele não apareceu, evidentemente, no relatório das vendas semanais da campanha 18-19, porque essas eram até o dia 8 de agosto. Essa venda aqui, ela vai aparecer no acumulado já da semana posterior. E o Agricultura BR agora fala um pouco a respeito da moeda norte-americana. Você viu ali dados importantes para a soja em relação ao fechamento do preço aqui no Brasil. E agora o destaque fica por conta da moeda norte-americana, o dólar. Vamos saber como é que ficaram as negociações, ou estão vindo as negociações com o dólar comercial. Vêm sendo influenciados pela Turquia, vem sendo influenciado também pela corrida eleitoral no Brasil. E olha só, o dólar volta a testar 3,92, está próximo a 3,93, R$ 3,92 mais 2, uma alta de 0,65%, o dólar volta a subir. Esse fator aqui, ele é um pouco complicado para aquisição de insumos e também quando se precisa, algumas empresas, pagar dívidas que são negociadas em dólar. Por outro lado, em relação às vendas, ele dá uma acelerada nos valores em reais aqui no Brasil para milho, para soja, para carne bovina, entre outros produtos. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto, falo um pouco a respeito de mercado de milho. Vou falar também sobre café, conversar com o telespectador. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Agricultura BR. A Agricultura BR volta a trazer em destaque aqui os assuntos ligados à pecuária e principalmente a desenvolvimento, ter no rebanho brasileiro resultados melhores que mostrem um desenvolvimento, que mostrem progressão. Para falar um pouco a respeito deste assunto, mas principalmente como que é feito o trabalho da Companhia de Melhoramento, eu recebo aqui em nossos estúdios o Juliano Rosa, ele que é médico veterinário da Companhia de Melhoramento e conversa conosco aqui um pouco a respeito deste assunto. Juliano, prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, aqui no Agricultura BR. Como é que funciona esse trabalho da companhia? Como é que os produtores que participam dessa iniciativa, dessa associação, começaram esse trabalho e qual que era o grande objetivo de início? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. E a Companhia de Melhoramento é uma associação de criadores que já participavam de outros programas e se reuniram para montar um programa próprio com foco especificamente na aumentar a produtividade do Nelore. Então são associados dentro de 16 estados da federação, Paraguai e Colômbia, todos com o mesmo objetivo, produzir um Nelore mais precoce, que traga mais retorno financeiro e produtivo para a fazenda. Ouvi vocês falando mais cedo na produtividade, aumenta a produtividade da agricultura e pecuária, então nosso foco é esse, é aumentar a produtividade e trazer mais rentabilidade para o nosso criador. Quando você tem, já que a gente está tocando nesse assunto, quando você tem produtividade melhor, vacas mais férteis, que conseguem passar ali as suas características, assim como os touros, para as suas crias, né, para os seus bezerros, você tem ali uma possibilidade muito grande de ter uma maior produtividade e muitas vezes com um rebanho até menor, você conseguir produzir mais do que se produzia antes de ter essa progressão de rebanho, ter esse investimento no rebanho, Juliano? Sim, claro. A gente brinca muito e comenta muito nos nossos dias de campo, nas dinâmicas, é que com a mesma vaca, a mesma quantidade de vacas, a gente consegue produzir, a mesma quantidade de vacas, não, vacas mais leves, ou seja, de 450 quilos, não vacas de 500, 600 quilos, a gente consegue produzir a mesma quantidade de vacas, quantidade de bezerros mais pesados do que uma vaca de 600 quilos, ou seja, caberia menos vacas na fazenda com vaca de 600 quilos. Vaca de 450 quilos produzindo o mesmo bezerro, ou seja, aumentando a produtividade. E segundo, trabalhamos muito com a precocidade sexual, inclusive trabalhamos com genômica, identificando os animais precoces, fazendo com que a maior parte da companhia trabalha com precocidade sexual, emprenhando suas novilhas de 12 a 14 meses. Ou seja, a gente está tirando uma era da safra, uma era da recria dessas novilhas, dando 20% a mais de rentabilidade no negócio com a mesma área. Então a gente está otimizando o nosso desfrute dentro da fazenda, produzindo mais bezerros dentro da mesma área, além de produzir animais especializados para a produção de carne. Nosso objetivo é produzir vacas férteis e precoces, que consigam trazer um bezerro a mais na sua vida útil e animais especializados para a produção de carne, trazendo acabamento, rendimento e produtividade para trazer rentabilidade para o criador.
E, Juliano, eu estou aproveitando, o pessoal já está colocando no ar agora, nós estamos acompanhando alguns dos lotes, porque hoje tem leilão, vou falar desse assunto agora, mas quando você tem esse trabalho, esse investimento em genética, que você consegue fazer com que você tenha animais mais produtivos dentro da propriedade rural, você também está melhorando seu investimento, né? Porque você gasta menos com a questão sanitária, com animais que não eram produtivos, você gasta menos boia, menos tudo, né? Milho, você gasta menos pastagem com animais não produtivos e tem a possibilidade de ter a aquisição aqui de animais como esses que estão na tela agora, no leilão que nós teremos na noite de hoje aqui pelo Canal do Boi. Isso, no dia de hoje e de amanhã estaremos reunidos, todos os criadores associados da Companhia de Melhoramento estão reunidos e na noite vamos estar democratizando todo esse trabalho, há mais de 20 anos que o pessoal tem trabalhado, no objetivo de produzir animais mais rentáveis. É um pacote, vai estar sendo ofertado pacotes tecnológicos, ou seja, touros que vêm trazendo toda essa carga genética de produção de carne e precocidade sexual que vai ser democratizado. São 3 reprodutores, teste de progênie da última safra, o CIA Perfil, CIA Garantido e CIA Rogers. Um deles está contratado pela ST Repro. Teremos também 130 novilhas precoces e super precoces e 2 lotes de precoce mais. O que seria precoce mais? São novilhas que emprenharam aos 10 meses. Isso é pecuária. Com os lotes delas aqui. Isso é pecuária de ciclo curto, animais com raça, biotipo precoce e que vão trazer rentabilidade. Ou seja, queremos dar velocidade para a pecuária nacional. E esses animais vão estar sendo ofertados durante as 8h30 pelo Canal do Boi. E temos ofertas, vamos ter oferta muito especial que seria as novilhas. 6 novilhas SEIP, que ou seja, entrar entre as melhores do rebanho, prenhas das 2 melhores vacas da Fazenda Segredo, ou seja, assim, pegaram os embriões, colocaram nas novilhas SEIPs, é muito arrojado falar isso, assim, as melhores novilhas, pegaram o embrião das 2 melhores vacas, colocaram nessas novilhas para poderem ser comercializados, ou seja, está vendendo o que há de melhor. Além disso, seremos ofertados também 200 embriões das melhores vacas, inclusive 2 dessas doadoras produziram nessa última safra os 5 melhores reprodutores da safra 2016. Então, tudo isso está tudo num pacote tecnológico que está sendo ofertado hoje. Quem adquirir vai estar avançando. Não é custo, é investimento. E a gente está pensando no futuro da pecuária. Entre hoje e amanhã, estamos discutindo como vamos trabalhar com o futuro da pecuária. E isso passa pela aquisição dessa genética que vai trazer rentabilidade, com certeza, e produtividade para a gente conseguir superar todas essas dificuldades do nosso Brasil. Tá certo, Juliano. Juliano, um prazer te recebê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Estão no evento, né? Está discutindo esse futuro da pecuária aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Juliano se deslocou até aqui. Juliano, obrigado por ter participado conosco. Sucesso no leilão de hoje e sucesso principalmente para quem vai fazer a aquisição desses animais, que são animais muito bem selecionados, qualidade extrema, que traz esse avanço aí no seu rebanho. Obrigado pela participação, Juliano. Uma boa tarde para você. Eu agradeço. Espero que estejam todos na audiência para poder acompanhar esse grande leilão. Obrigado, Juliano. É hoje às 20h30, é claro que é aqui pelo Canal do Boi, né? Você viu resultados, você vê aí tecnologia, o que acontece no Canal do Boi é importante, você vê aqui na Agricultura BR, que agora traz os destaques do mercado do milho. E o Agricultura BR agora fala a respeito de milho, porque temos aí uma situação em torno do que vem acontecendo com a colheita no milho em todo o Brasil, ou pelo menos os principais estados produtores. Há estados em qual o clima ajudou demais, deu tudo certo. Na verdade, não há estados. Há o estado, Mato Grosso, que é o maior produtor, não teve problemas nem para fazer plantio, desenvolvimento e nem agora na colheita. Mas isso não se pode dizer dos demais principais estados produtores do país, que vêm passando por uma situação um pouco mais drástica em relação à produtividade e o resultado de produção do milho de segunda safra. É o que nós vamos ver a partir de agora. A Agricultura BR traz em destaque o milho. Você tem aqui que até o último dia 10 de agosto, de acordo com o IMEA, você tem aqui uma situação de colheita no estado de Mato Grosso de 95,9% da área já colhida, portanto que já atingiu o estado. Você tem aqui o Mato Grosso com esse destaque, 95,9%, vem dentro daquilo que era esperado.
Já para o estado do Paraná, que é o segundo maior produtor do Brasil, há atraso. Apesar do estado do Paraná ter conseguido dar uma acelerada antes dessas frentes frias que chegaram por lá, deu uma acelerada, chegou a 60%, e isso já mostra ali uma situação um pouco mais complicada. Paraná, juntamente com o estado de Mato Grosso do Sul, entre os grandes produtores do país, é um daqueles estados que tem muito atraso e muitas perdas nessa segunda safra de milho. Você tem aqui comigo que até o dia 13 de agosto, o estado do Paraná vem com essa situação. 60% da área já colhida, de acordo com o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, vai mostrando aqui que o Paraná realmente ressentiu. As áreas de produção do Paraná ressentiram bastante esse fator que nós tivemos aqui em relação ao fator climático no estado. Falando ainda um pouco mais sobre o estado do Paraná, vamos saber como é que vem o desempenho dessas lavouras paranaenses. Você tem aqui o estágio de desenvolvimento, nós temos estágio de desenvolvimento para milho no estado do Paraná, 32% em condições ruins, 52% em condições medianas, 16% em boas condições, 99% dessas láreas estão em maturação, 1% vem em frutificação, é o que nós temos aqui de acordo com as informações do DERAL, Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Estado do Paraná, mostrando que Paraná vem com muito atraso, Mato Grosso vem com bom desempenho, os dois principais estados produtores de milho do país. Vamos saber como é que está o clima, porque tem muito milho para colher ainda no centro-sul do país, e é por isso que a Juliana Rezende volta ao programa para falar um pouco a respeito do fator climático nessa região produtora. Juliana, o Paraná não teve muita colaboração, Mato Grosso teve, né? O resultado de campo está sendo muito bom. Como é que fica o clima no centro-sul do país? Olha, Fabiano, diferente da primeira quinzena do mês de agosto, em que as chuvas acabaram atrapalhando algumas áreas produtoras de milho, como foi o caso do Paraná, agora a tendência é que essa segunda quinzena do mês de agosto seja marcada por tempo mais seco. As áreas de instabilidades vão voltar a atuar somente no sul do Brasil, e aí aquela massa de ar mais seco que vinha atuando, principalmente ao longo do mês de julho, que garantiu tempo seco de forma bastante persistente e duradoura, deve voltar a favorecer o andamento das atividades no campo. Agora, grande parte do centro-sul do país ainda segue com baixas condições de umidade, em grande parte do sudeste e centro-oeste, justamente por conta dos períodos de tempo mais seco. Essas chuvas que voltaram a acontecer ao longo das últimas semanas não conseguiram recuperar de forma total as condições de umidade do solo em grande parte do sudeste e centro-oeste. Na região sul, chuvas frequentes e persistentes vem mantendo o solo com boas condições de umidade. Agora, ao longo dos próximos dias, tem até risco ainda para uma chuva na região sudeste por conta de instabilidades no alto da atmosfera, mas que não devem trazer chuva muito organizada e persistente. Essa chuva é rápida, passageira e de fraca intensidade. Só que isso ainda deve acontecer até o dia 21 de agosto. Essas instabilidades ainda avançam entre o norte de Goiás, norte do estado do Mato Grosso também, mas é no estado de Minas Gerais, onde as pancadas tendem a ser um pouco mais persistentes e até com forte intensidade. Agora o tempo seco ainda volta a predominar em áreas do Mato Grosso do Sul, interior do estado de São Paulo, sul de Goiás também até o Triângulo Mineiro. No Paraná, as chuvas voltam a avançar durante os próximos dias. Aos poucos, essa chuva já começa a retornar para os 3 estados da região sul e a gente volta a ter um padrão de chuvas em grande parte das áreas produtoras do Paraná. A chuva não deve ser tão forte, tanto que os acumulados em áreas produtoras de milho do Paraná não passam de 15 milímetros. A partir da semana seguinte é que as chuvas voltam a se concentrar cada vez mais no sul do Brasil. As áreas de instabilidades ficam bastante localizadas na região sul e, por isso, as frentes frias não devem conseguir avançar de forma abrangente, trazendo chuva para grande parte do sudeste e centro-oeste. Essas instabilidades ainda conseguem alcançar somente o estado de São Paulo, áreas mais ao sul e até o sul do Mato Grosso do Sul, mas são pancadas de fraca intensidade de forma bem mal distribuída. E até pelo menos o finalzinho do mês de agosto, a chuva vai seguir cada vez mais concentrada na região sul e aí a massa de ar mais seco segue tomando conta
de grande parte do Sudeste e Centro-Oeste também. E lembrando que o Paraná, já no finalzinho do mês de agosto, já acaba voltando a ser influenciado por conta desse tempo mais seco da região central do país. Então as chuvas começam a diminuir no Paraná já durante as próximas semanas. As instabilidades ficam mais restritas ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então essa segunda quinzena do mês de agosto promete ser de um cenário bem otimista para os produtores de milho segunda safra poder avançar com as atividades de colheita nas lavouras. Volta aos estúdios. Obrigado, Juliana. Daqui a pouco nós falamos um pouco mais sobre clima aqui no Agricultura BR. Sabe por quê? A Agricultura BR vai para o intervalo agora e daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito de mercado de café, falar um pouco também a respeito do que vem acontecendo com o preço de café aqui no Agricultura BR. Então aproveite para participar. Mande aqui para nós a sua pergunta, a sua participação, foto, vídeo daquilo que você quer ver por aqui. Você mandou no 67 99656 2266. Olá, se você chegou agora, você está aqui conosco no canal do Boi, que sempre traz a informação, aquilo que você precisa saber através de notícias e análises comprometidas só com uma pessoa, o produtor rural brasileiro. E é por isso que destacamos agora aqui no programa Agricultura BR, o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR sempre traz para você aqui a participação do telespectador, porque é para ele que o programa é feito. E olha só, hoje contamos com a participação de telespectadores do estado do Paraná. E a grande questão que está se abatendo, principalmente sobre os produtores de café arábica, é o fator do preço, muito baixo, muito pressionado, e tem gente querendo saber o que está acontecendo, pelo menos o entendimento do que pode vir a acontecer a partir de agora. Vamos ver quem está participando do programa conosco. Nós temos aqui a participação da Rosilene, ela que é de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. Olha o que a Rosilene aqui está nos perguntando. Falando o seguinte: sou cafeicultora e gostaria de saber qual é a perspectiva sobre o café, que ultimamente vem em decadência. Tá? Aqui ela coloca que vem em decadência, aqui nós entendemos, Rosilene, que você está falando do preço, porque o café do Brasil, a qualidade é cada vez melhor, cada vez com melhores seleções. E aí, nós fizemos um estudo aqui, a equipe da Agricultura BR, para responder a sua pergunta sobre o aspecto preço. O preço do café, sim, vem decadente, já vem perdendo há muito tempo, e essa é uma questão que precisa ser resolvida. Vamos ver aqui alguns dos argumentos que a nossa equipe levantou. Olha só, entre os argumentos da Agricultura BR, utilizando dados da Conab, que são os dados oficiais do governo, as perspectivas para a safra, essa atual safra, é de uma produção de 44 milhões e 300 mil sacas. É por isso que podemos ter um elemento de pressão sobre os negócios, 29,4% de alta. Já para o café Conilon, ou Robusta, chega a 13 milhões e 700 mil sacas, com alta de 27,9%. O que aconteceu? Recuperação do estado do Espírito Santo, porque o clima ajudou um pouco por lá. O total produzido no Brasil é de 58 milhões de sacas, uma alta de 29,1% em torno daquilo que acontece ou que se pode acontecer em torno da perspectiva de produção do Brasil. E aí nós temos a seguinte circunstância: Brasil aumenta sim, amplia a sua produção de café total, mas principalmente arábica. Foca nesses 44 milhões de café arábica do país. Esse entendimento é o seguinte, que vai ter mais café disponível e aí você tem uma pressão negativa sobre os valores. Mas essa quantidade de café frente àquilo que se consome internamente no Brasil e que se exporta é uma quantidade ligeiramente maior, porque o consumo está aumentando, não só no Brasil, mas fora do país também. O fato é que muitos investidores, principalmente aqueles que trabalham na Bolsa de Nova York, têm usado esses 44 milhões e pouco de sacas que podem ser produzidas de café arábica no Brasil como ferramenta de pressão. Um outro fato que eu quero que todo mundo preste bem atenção é em relação ao dólar. Todos aqui que acompanham a Agricultura BR sabem que o produto de exportação, quando o dólar sobe, ele tem que ter uma conversão melhor em reais, ou seja, o preço sobe em reais. No caso do café arábica, não. Por que não? Não acontece porque esse mesmo investidor internacional, ele acaba usando essa alta lá em Nova York, quando o dólar sobe no Brasil, ele vai lá e baixa o seu valor pago
pelo café arábica na Bolsa. Isso faz com que o preço fique estabilizado no Brasil e estabilizado por baixa. Nós já conversamos aqui algumas vezes com o Eduardo Carvalhais, é o principal analista de mercado de café do Brasil, e ele falava o seguinte, que é necessário se ter outros dispositivos para se ter essa situação de precificação do café arábica aqui no país, já que Nova York não tem mostrado os fundamentos mais corretos em torno do café. Perspectiva é que os preços continuem, sim, Rosilene, bastante pressionados, mas que se tenha, a partir do momento que não tem oferta, se comece a ter oportunidades, bolsões de oportunidades de vendas no café no Brasil, mas nada que mude muito o cenário. E a Agricultura BR fala agora a respeito do clima, falava do Paraná, falava dessa produção de café por lá e os preços praticados em todo o país. Eu vou voltar a falar aqui com a Juliana Rezende, está aqui comigo. Juliana, como é que fica essa previsão do tempo no estado do Paraná? Olha, Fabiano, no Paraná, as chuvas acabaram sendo bastante significativas nesta primeira quinzena do mês de agosto, tanto que em algumas regiões, como no norte do estado, a chuva até superou já o que era esperado para todo o mês de agosto. É por isso que as condições de umidade do solo seguem bastante elevadas em grande parte do Paraná. E isso acabou trazendo alguns transtornos, principalmente para grande parte dos produtores de café da região, que acabaram tendo alguns transtornos para o andamento das atividades de colheita nas lavouras. Para os próximos dias, tem previsão de chuva avançando pelo Paraná mais uma vez, só que a área que menos deve receber instabilidades é o norte do estado. Então, para os produtores de café do norte do estado, a tendência é de uma semana mais seca, com poucas instabilidades e um cenário otimista para o andamento das atividades no campo. Nas áreas mais ao sul e até no oeste, instabilidades ainda atuando, com volume de chuva de até 15 milímetros. A partir da segunda semana, entre os dias 22 e 26 de agosto, tendência de chuva ganhando força nas áreas mais ao sul. No norte, a chuva também consegue avançar, só que as pancadas ainda seguem muito escassas e de fraca intensidade também. E no decorrer do terceiro e último período, entre os dias 27 e 31 de agosto, chuva perdendo intensidade no norte e ainda segue concentrada nas áreas mais ao sul do Paraná. Então, durante os próximos períodos, a tendência é de chuvas mais escassas nas áreas mais ao norte e de pancadas mais persistentes, e até por alguns momentos com forte intensidade nas áreas mais ao sul do Paraná. Bom, Fabiano, hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliano. Obrigado pela participação. Uma ótima tarde para você, para toda a equipe aí da Somar Meteorologia. E por aqui o Agricultura BR segue falando sobre café. Eu falava sobre café em Nova York, por que ele impacta tanto e pressiona o preço do café aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a medida, né? O café internacional é negociado na Bolsa de Nova York, não tem refletido a realidade do mercado brasileiro. Vamos saber como é que vem os valores por lá. Os valores vêm historicamente muito baixos. Você tem aqui o mercado ao vivo, hoje com alguma recuperação, mas você vê que os preços são muito distantes daqueles que nós estamos acostumados a falar nessa época do ano. Posição de setembro vem a $1,02 a libra-peso, dezembro vem a $1,06 por libra-peso, março $1,09 mais 50 por libra-peso e maio $1,11 mais 80 por libra-peso. Olha só, uma coisa que eu não vi ainda, né? A posição de setembro, mais curto prazo, ela já está sob ameaça. Mais um pouco de pressão negativa aí sobre o café negociado em Nova York, ela vai perder o piso de $1 por libra-peso, que é uma coisa, olha, extraordinária, inédita, caso isso venha a acontecer. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. Vamos falar a respeito do que vem acontecendo com o mercado da soja e também as últimas informações desta edição. Momentos finais do Agricultura BR, vamos saber como é que vem os negócios agora com soja, com dólar no país. Começa pela soja, mercado ao vivo nos Estados Unidos, Bolsa de Chicago aqui em destaque. Nós temos as 4 posições de mais curto prazo que hoje vão ganhando, hein? Vão ganhando, já tem alta aqui de 3% para as posições negociadas. Você tem aqui a posição de setembro a $8,84 o bushel, novembro $8,96, janeiro $9,08 por bushel, março já
já chega a 9 dólares e 19 centos por bushel. Veja esse fundamento aqui, a recuperação para a soja em Chicago, ela tem uma influência positiva sobre os negócios com soja aqui no Brasil, principalmente os preços pagos nos portos. Vou trazer um outro fundamento que pode mostrar para você que está nos acompanhando que, de repente, é um bom momento. Vamos ver o dólar. Dólar comercial agora já esteve a 3,92, quase 3,93 hoje. Subiu o dólar. Nesse momento vem com estabilidade, 0,03% de alta a R$ 3,90 mais 2. Mesmo assim, sabe o que temos agora? Temos soja em recuperação em Chicago e temos dólar forte no Brasil. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos às 17 horas e 20 minutos na terceira edição, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.